Olá, meu nome é Paulo Miranda e seja bem-vindo ao canal Falando Ciência. O artigo que eu escolhi para esse episódio, ele foge da temática biologia molecular que a gente vinha discutindo nos dois episódios anteriores, e ele é mais voltado agora para a área de ecologia, ou como os próprios autores do trabalho definem, biologia reprodutiva. É um trabalho que foi publicado no periódico Reproduction, Invertebrate Reproduction and Development, publicado em 2019, e essa pesquisa foi desenvolvida por um grupo de pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é intitulado Biologia Reprodutiva do Caranguejo de Água Doce Goiazana Castenal, e em uma região do semiárido do Brasil. Eles fizeram um estudo de características da população de caranguejos, levando em consideração como foco principal a biologia reprodutiva desses caranguejos. Bom, o gênero Goiazana ele possui duas espécies de caranguejos distribuídas pelo Brasil, que é o Goiazana rotundicauda e o Goiazana castenal. Quanto a essa segunda espécie, que é o Goiazana castenal, que é o objeto de trabalho da pesquisa desses autores, ele tem trabalhos sobre ele, só que eles são focados principalmente na distribuição dessa espécie pelo Brasil, onde é que estão essas populações dessa espécie, e também sobre as características morfométricas, né, desses caranguejos. E aí o autor já acaba entrando aqui no mérito da reprodução de crustáceos, falando que a reprodução de crustáceos é caracterizada por diversos fatores, incluindo formação, diferenciação e crescimento, como também a gametogênese. E em regiões tropicais, os crustáceos têm um período reprodutivo podendo ser um período contínuo, ou seja, eles estão sempre reproduzindo, ou ele pode ser um período prolongado, onde eles conseguem se reproduzir por diversos meses, mas depois tem um tempo em que eles param essa reprodução como se fosse uma espécie de descanso, por assim dizer. Que em contraste em regiões de baixas temperaturas, tanto o período reprodutivo quanto a taxa de crescimento desses animais, elas tendem a ser menores, né? E aí os autores também destacam que com o conhecimento da biologia dessa espécie, é possível determinar o potencial de cultivo para fins comerciais, como também traçar estratégias de conservação. Uma vez que você passa a entender como é a taxa de crescimento dessa espécie, como é que funciona também o período reprodutivo, você pode traçar essas estratégias de como aplicar melhor na apicultura ali para ser uma espécie que possa ser explorada economicamente no cultivo, ou como traçar estratégias de reprodução para que as pessoas que pegam esses animais para se alimentar nessas regiões, elas tenham um período como se fosse o paradeiro de algumas espécies, ou seja, não pegar durante o período reprodutivo, talvez saber reconhecer quais são as fêmeas e quais são os machos, quando mais ou menos o tamanho que ele vai estar ali fértil, ou pode estar em época de maduração também, né? Portanto, o objetivo dessa pesquisa, que culminou nesse artigo científico, ele foi caracterizar a biologia reprodutiva dessa espécie, que é a Goiazana castenal, como ênfase nas características morfométricas: sexo, variação sazonal, maturação das gônadas e também o tamanho dos indivíduos no primeiro período de maturidade, com base nas populações desses caranguejos numa região do semiárido brasileiro. Dentro dos materiais e métodos, como eu sempre destaco, os pesquisadores recorrem a uma série de protocolos e metodologias para aplicar na pesquisa do seu trabalho, que meio que definem como é feito desde a coleta até a análise dessas amostras que eles coletaram, né? Para que então eles possam tirar suas próprias conclusões, sempre com embasamento científico. Você pode ter acesso ao artigo por meio do link que eu sempre deixo aqui no box de descrição, caso você tenha interesse em ver tanto esse artigo na íntegra, quanto como funcionou essa metodologia deles, como eles fizeram detalhadamente. Mas resumindo o que eles fizeram, eles coletaram indivíduos durante um período de um ano, começando em setembro de 2014 e a última coleta sendo em agosto de 2015, no Rio Pajeú, com metodologias específicas de coleta. E esse Rio Pajeú ele fica localizado no semiárido daqui de Pernambuco, no Brasil, que é uma região dentro da Caatinga, né? Eles fizeram então as características populacionais, como eles analisaram o sexo, fizeram a morfometria de algumas estruturas específicas, como por exemplo o tamanho da carapaça, o peso da carapaça, o tamanho do segmento de determinados segmentos do abdômen, também o tamanho de um dos apêndices, que é chamado de quela, né, daquela direita desses crustáceos.
Eles também fizeram, além dessa morfometria, analisaram o estágio de maturação sexual por meio de análises histológicas. Você pode ver essa metodologia, como eu já falei, mais detalhada no artigo que está aqui no box de descrição. E eles também fizeram algumas correlações específicas para entender melhor a estrutura dessa população. Então, já partindo aqui para os resultados, no total, ao longo desse período de um ano, eles coletaram 89 indivíduos, sendo que desses 89, 57 eram fêmeas e 32 eram machos, se eu não me engano. E aí, com uma proporção aproximadamente de 2 fêmeas para cada macho nessa população, sendo que as fêmeas se apresentaram em menor frequência nos meses de fevereiro, maio e junho, né? Como está indicando aqui nesse gráfico, no eixo X está plotado os meses da coleta e no eixo Y a frequência relativa de indivíduos para cada sexo, entre macho e fêmea, onde o de cinza claro representa os machos e o de preto as fêmeas. E aqui no gráfico dá para visualizar que nos meses de fevereiro, maio e junho teve uma menor frequência de fêmeas nessa população, né? Quanto ao comprimento, as características morfomórficas, né, morfométricas no caso, os machos variaram de um comprimento entre 1 a 4,3 centímetros do tamanho da carapaça e pesavam em média entre 1,1 a 40 gramas, enquanto que as fêmeas variaram de um tamanho de 1,1 a 4,9 centímetros, com um peso entre 1,76 a 37,4 gramas, né, indicando aí então que as fêmeas elas tendiam a apresentar um tamanho de carapaça maior do que o macho, porém o macho ele apresentou ali nessas características da população um peso médio superior à das fêmeas. Uma outra característica que eles observaram foi o tamanho daquela direita, né, que é aquela, a gente chama de pata, mas o termo mais apropriado ali é chamado de apêndice. Eles também analisaram também um dos segmentos do abdômen, né. Como você pode observar nesse gráfico que está aparecendo para vocês, o tamanho daquela direita dos machos adultos, ele é maior do que o tamanho da cara direita da fêmea em relação ao comprimento do cefalotórax, porque nessa análise eles levaram em consideração o tamanho daquela, correlacionado com o cefalotórax, eles observaram que o macho adulto sempre apresentou aquela direita maior do que a da fêmea, né? Entre os jovens, né, tanto machos jovens e fêmeas jovens, não dá para diferenciar muito bem, sim, pelo tamanho daquela. Já nesse outro gráfico também, que está aparecendo aí para vocês, eles levaram em consideração a largura de um dos segmentos do abdômen, em relação também ao tamanho do cefalotórax. E eles observaram que nas fêmeas adultas, esse segmento ele tende a ter um comprimento maior do que nos machos. Ou seja, esses dois fatores avaliados em relação ao tamanho do cefalotórax permite verificar o quanto eles crescem em relação ao tamanho do animal. Certo? Quanto essas duas estruturas crescem na fase adulta, por isso que se relaciona isso com o cefalotórax. E aí, com base nessas características morfológicas, que seria o tamanho da cara direita, o tamanho desse segmento do abdômen, é possível caracterizar que essa espécie ela possui dimorfismo sexual em adultos. Nos jovens, eles não conseguiram encontrar essa diferenciação no tamanho do segmento e o tamanho daquela, e aí não dá para diferenciar muito bem qual é fêmea e qual é macho. Mas já nos adultos já dá para fazer essa diferenciação, porque se aquela direita cresce muito e o abdômen, e esse segmento do abdômen do animal é diminuto, você pode caracterizá-lo como macho. Já se aquela direita não é tão grande e o tamanho desse segmento do abdômen é grande, você pode caracterizá-lo então como uma fêmea. E o fator mais marcante, como eu falei, dentro desse dimorfismo sexual é o abdômen, né, que nesse quarto segmento que eles analisaram apresenta um tamanho maior, o que facilita então a cópula na proteção dos ovos. Ou seja, se eu estou ali já a aplicação desse trabalho, por exemplo, se eu estou ali no Rio Pajeú e eu cato um caranguejo ali que já tem um tamanho bom, já é mais ou menos um adulto, tiver um tamanho considerável, e se ele tiver aquela direita maior e o abdômen pequeno, eu vou supor que ele é um macho, mas se ele tiver aquela direita menor e o abdômen grande e a carapaça grande, eu já posso supor então que é uma fêmea. Porém, como eu falei, isso não se aplica aos jovens, então também há uma diferença da morfologia entre esses indivíduos adultos no estágio jovem, né? Quanto ao estágio de maturação, as fêmeas elas foram classificadas em 4 estágios no total.
como imaturas, maturas, em maturação e em estágio de repouso. Essa classificação está relacionada à observação histológica, que você pode ver com mais detalhes no artigo, mas eles levam em consideração uma análise histológica das gônadas para verificar ali como é que está a bioquímica e a morfologia dessas gônadas sexuais, para poder dizer em que estágio mais ou menos essa fêmea se encontra. E das 57 fêmeas encontradas ao longo de todo o ano, 19,6% foram consideradas como imaturas sexualmente, 35,7% foram consideradas como em estágio de maturação, 33,9% como maturas e 17,8% em repouso. E aí, de fevereiro até agosto, essas fêmeas não se apresentaram, não se foi encontrado fêmeas em estágios maduras, né? Já quanto os machos, eles só foram classificados como maduros ou imaduros, né? Com maior frequência de machos maduros ao longo de todo o ano, ou seja, sempre tinha macho ali disponível para cópula, né? Porém, essa população também passou a apresentar indivíduos que estavam em estágio imaturo no período de fevereiro a agosto. E aí, como eu falei, como esses dados indicam que as fêmeas possuem esse estágio de maturação no período de setembro a fevereiro, depois novamente a agosto, e os machos também se apresentam mais como maduros nesse período também, apesar de todo ano, você depois passa a ter, durante fevereiro até agosto, machos imaturos. Então, os autores concluíram que o período reprodutivo dessa espécie, que é a Goiazana castenal, ele é sazonal. E também tem aquela correlação que eles fizeram, que eles queriam determinar qual seria mais ou menos o tamanho médio dos indivíduos, tanto machos quanto fêmeas, durante o primeiro estágio de maturação sexual. E de acordo com a correlação entre o comprimento da carapaça, né, o tamanho da carapaça e a maturidade sexual desses cortes histológicos, eles verificaram que a primeira maturação ocorreria ali nos indivíduos quando eles atingissem um tamanho médio de 2,84 centímetros. Ou seja, é muito provável que quando eu estiver lá no Rio Pajeú, coletando um indivíduo da espécie Goiazana castenal, se eu pegar um indivíduo e ele tiver pelo menos mais do que 2,84 centímetros, muito possivelmente ele vai estar ali já pronto ele já vai estar no seu estágio de primeira maturação sexual. Os autores também relatam que acreditam que essa espécie ela possui pequenas populações, isso porque ao longo de um ano eles coletaram 89 indivíduos, 89, e eles acreditam que isso seja uma população pequena, de acordo com a minha interpretação, né? Isso porque eles também constataram isso porque eles fizeram muito esforço para poder capturar os animais e não conseguiram muitos indivíduos. Ainda assim, esses indivíduos encontrados, aqui já concluindo o trabalho, né, eles permitiram entender alguns aspectos da biologia reprodutiva dessa espécie, como por exemplo o tamanho que as espécies ali daquela população do Rio Pajeú vai estar durante seu primeiro estágio de maturação sexual, com diferenciação também do dimorfismo sexual, como é que está ali o comprimento das fêmeas e dos machos, tem alguma diferença entre os sexos? Não tem, ou tem, né? Também não é possível diferenciar entre adultos e jovens, os jovens também se diferenciam entre si, e aí eles conseguiam atingir um objetivo deles, que também era caracterizar essas populações de acordo com sua biologia reprodutiva, né? E eles passaram então, esse trabalho ele passa então a fundamentar, né, a botar ali em jogo alguns aspectos da biologia reprodutiva dessas espécies. Mas ainda assim, para poder traçar estratégias mais precisas de conservação, são necessários mais estudos detalhados dessas características da população. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Quanto à aplicação dele, eu acho que eu meio que já deixei claro qual é, assim como os autores também deixaram claro em seu artigo, que aí esse trabalho ele serve para traçar estratégias de conservação e de aplicação dessa espécie para a agricultura. Além de que ela me permite ter uma noção ali de quando eu tiver numa região, que eu tiver nesse tipo de região, pegando um tipo de caranguejo, aí na região do Pajeú, eu posso ter noção mais ou menos de se eu estou pegando um macho ou uma fêmea, eu posso ter noção também, se eu tiver, quem tiver acesso a essa informação, se esse indivíduo que eu peguei, ele pode estar em estágio de maturação, e aí eu já posso supor se seria uma boa ideia pegá-lo ou não pegá-lo, se seria uma boa ideia pegar uma fêmea que possivelmente está em estágio de maturação, em estágio reprodutivo, e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, e é nessa que eu vou.